Oi, gente, tudo bem? Aqui é o Clayton. E a gente tá começando o nosso primeiro audiocast. Pra quem não sabe, eu tenho um podcast. Só que isso, gente, isso aqui que vocês estão ouvindo, né? Não é nem vendo, é ouvindo porque eu tô falando e não gravando. É um audiocast. Gente, decidi começar nesse formato. Alguns dos EPs, vários, vão estar nesse formato de áudio, porque vai ter dia que eu não vou estar muito animado para gravar, que eu não vou ter tempo. Então, por exemplo, eu necessito, né, da luz do sol. Então, quando de noite, geralmente eu tô desocupado, não tem como eu gravar, né? Então, eu decidi começar isso. Eu espero que dê certo, tá? Espero que vocês gostem muito entes nesse formato mais áudio. Quem quiser, quem também prefere só ouvir e não ver, nossa, vai ser maravilhoso. E eu conto muito com o apoio de vocês, né, gente? Tá iniciando mais um podcast. Esse é o EP 10. Gente, eu tô muito feliz, tá? Eu espero. Ai, gente, eu tô muito feliz em estar começando. É um domingo à noite. E aí eu ia gravar mais cedo, só que, tipo assim, meu celular tava com memória muito cheia. E aí eu deixo aqui guardando no aplicativo. Aí quando dá sexta-feira, eu só baixo e publico pra vocês. Entendeu? Então é bem mais fácil, é bem mais prático. Eu espero que vocês gostem também. É bem mais prático até pra vocês que preferem sempre estar escutando e não dá pra eu levar pro Spotify, né? Eu acho que por enquanto, só no futuro, bem distante, a gente vai tá levando pra outras é, plataformas digitais, né, gente? Mas eu gosto muito assim, eu acho que a gente já começa de uma forma maravilhosa. O podcast é sobre, gente. E a gente vai falar sobre. Tô construindo meu legado. Ai, gente, sendo bem sincero, com eu lançando meu álbum, enfim, a gente vai falar sobre o do porquê eu estou sentindo isso no momento, mas eu queria falar um pouquinho sobre o meu álbum nessa primeira parte do podcast. Gente, nesse domingo, hoje, meia-noite, hoje, eu lancei o meu álbum, que se chama Machomorra. E eu tô muito feliz, gente. Eu só consegui lançar 10 músicas hoje, mas amanhã eu já vou estar lançando 7, né? Que são 17. Eu tô muito feliz. Então, na minha outra conta do YouTube tá disponível. Então, é só pesquisar Season Little. Talvez eu deixe marcado aí pra vocês irem seguir lá e ouvir minhas músicas. Gente, eu tô muito feliz e realizado por isso, tá bom? Agradecer a todo mundo que ouve aqui o podcast. Está ouvindo também as minhas músicas. Não liga pro barulho. Acho que eu vou tentar diminuir o barulho que tá do fundo, né? Porque é meu irmão falando e tal, essas coisas. E é meio que inevitável ter isso nos meus vídeos, né? É basicamente isso. Eu vou falar um pouco sobre o álbum ao decorrer do EP de hoje. Tá. O que eu marquei pra gente falar agora tô começando cedo. Gente, eu vou falar sobre uma coisa que eu tava refletindo esses dias. Em 2024, em 2023 e até 2022, eu me imaginava muito nessa coisa de gravar vídeos, ter uma carreira de modelo, ter uma carreira de artista, escrever música, cantar e ler, enfim, várias coisas. Só que eu não sabia que isso ia ser tão cedo. E eu tava parando pra pensar nisso e eu tô vendo o quão eu tô manifestando isso agora, o quão fazendo cedo eu tô. E aí eu parei, não, cara, eu já tava manifestando isso na minha vida desde muito tempo atrás. Era uma manifestação inconsciente, sabe? Eu sempre era meio como se eu criasse sempre cenários falsos na minha cabeça de tipo eu participando em séries. Por exemplo, Euforia. É, eu queria muito estar lá, sabe? Tipo, Really. E aí tinha aquela música. Eu assisti um pouquinho de Euforia no 2024, só que eu tive um trauma com isso. Mas esse ano eu assisti um EP da última temporada. E eu tinha meio que, tipo,
E aí eu escutei aquela música lá do Labirinte, Mount Everest. E gente, aquela música, pra mim eu tava na série. Eu tava lá na série, naquele momento. E aí, eu tava, esse dia, eu dividia meio que, o quê? Pra onde? Eu meio que dividia o meu celular com a minha irmã. E aí, esse dia, ela me deixou usar, tipo, a noite toda o meu celular. E aí eu coloquei, gente, eu acho que eu tinha baixado o Spotify no dia. E aí, no dia, eu coloquei, tipo, do nada essa música. E aí era, tipo, uma playlist que alguém tinha feito. Eu só coloquei que era, tipo, gostosas, ou sei lá. E aí, eu escutei, gente, eu fiquei a noite toda me imaginando. E eu tava no colchão, assim, eu não dormia no chão, but eu coloquei o colchão, e aí o celular ficou do meu lado, e eu coloquei essa música várias vezes, e eu fazia poses na cama. E, gente, era louco, eu me sentia lá. Eu me imaginava na série. E aí, em muitos momentos, eu sempre me imaginei fazendo essas coisas, cantando, e como eu disse, né, gente? E era sempre louco, porque eu tinha uma certa certeza no meu coração de que eu ia fazer, de que isso ia acontecer, sabe? E hoje em dia tá acontecendo, escrevendo músicas. Inclusive, em 2024 eu assisti um clipe que eu acho que foi Rush do Troye Sivan. Só que eu não comecei a acompanhar ele não, só gostei da música e tal, e do nada apareceu no meu YouTube. Era um dia que os meus irmãos estavam viajando e eu fiquei com a TV, só com a TV, e eu fiquei viciado na TV. E aí eu tava assistindo muito. E, gente, foi crazy também, eu amei. Só que este ano eu tô viciado no Troye Sivan e eu quero muito que ele lance o álbum. Então, petição pra ele lançar um álbum, gente. Tomara que ele não demore mais 3 anos pra lançar um álbum. Ou que pelo menos eles venham com novas músicas. Mas, gente, eu preferi o álbum. Juro pra vocês, gente, minha luz acabou de desligar aqui, eu tomei um susto. Mas eu sempre vou preferir álbum, sabe, a ser lançados de artistas, porque eu acho melhor. Tá, gente. Ai, o que eu queria, eu coloquei aqui, só que o que eu ia falar, gente? Eu fiz esse roteiro mais cedo, só que eu não sei. O que eu queria tá escrito aqui? Gente, do nada. Eu tava querendo muitas coisas. E, por exemplo, gravar pra internet eu comecei muito inconscientemente. E foi tipo a partir de um livro que eu li. Desse livro eu viajei. Aí eu fui tendo mais e mais vontade. E aí eu comecei. But eu tô meio que de alguma forma querendo muito, muito cedo. Por exemplo, música. Eu não queria esperar eu ter os meus 20, 24 anos, 30 anos pra estar lançando um álbum. Porque eu sou o tipo de pessoa que eu quero fazer tudo agora. Se eu tiver uma ideia agora, eu quero fazer agora. E aí, por exemplo, o álbum, nenhuma das músicas, acho que só Mate Eu Morra, o single, foi escrito, gente. O resto foi tudo falado. Tipo, do nada eu tava lá cantando. E eu tinha uma ideia, eu falava, não, vai ser inspirado nisso, isso. E eu só começava, e enfim. Por isso que a maioria das músicas às vezes não fazem sentido, na minha visão. Mas eu gosto bastante. E, enfim, gente, espero que vocês tenham entendido essa parte. Se tornou realidade, né? Como eu disse, ano passado, gente, eu vou até. Tô muito nas histórias hoje. Mas ano passado, eu meio que comecei a manifestar, entender o que era lei da atração, lei da suposição. Quando eu entendi isso, tá, beleza. E esse ano eu vim a entender que desde daquelas imaginações, eu não sei se cenário falso, mas eu me imaginava muito lá, sabe? Naquelas séries, compondo músicas, inclusive na gravação de vídeos, nesse aspecto de gravar pra internet, eu me imaginava muito, gente. Em 2024 eu tinha meio que um quarto só pra mim, né? E aí nesse quarto eu só fui usar esse quarto pra dormir depois há muito tempo. Só que eu usava como estúdio, eu me arrumava nele, eu fingia que gravava vídeo pro YouTube. E gente, eu meio que manifestava isso na minha vida
E era bem conscientemente. Eu gostava de fazer isso. Eu tinha como referência, ai, sei lá, influenciadoras que estavam enormes naquela época. 2024, como se fosse. Ai, como naquele ano, né, gente? E até hoje eu me inspiro nelas um pouco, assim. Eu não vou dizer que eu tô me inspirando muito na Francine Alves, que eu não quero ter a vida que ela tem, porque, sei lá, gente, ela mudou muito, tá? Mas é sobre, e se tornou realidade. Eu me manifestei bem conscientemente isso. E imaginei muito. Eu vi, gente, eu era uma pessoa, hoje em dia eu não sou mais, mas não sou tão mais, né? Mas antigamente eu vivia no mundo da lua totalmente. Tipo, really, really, really. Eu vivia no mundo da lua. E até faz sentido com o meu signo, que é peixes. Mas hoje em dia eu não tô tão no mundo da lua, porque o mundo da lua era o que eu queria viver. E hoje em dia não é mais, porque eu já vivo isso. A internet, fazer música, e até me expor de uma forma como os meus looks. Hoje em dia eu tô tendo essa liberdade e tentando me expressar mais pelas minhas roupas, pela internet mesmo, pela música e fazendo o que eu quero sem vergonha. E eu também comecei a acompanhar outros artistas que me fizeram ter mais essa autoconfiança. E, gente, essa. E aí, tá vindo muito essa vontade de fazer mais e melhor. Quando eu tinha isso, eu tinha muito essa vontade de ir fazer mais. Tipo, por exemplo, música. Gente, o meu EP, Fuck the Love, que, né, quem me acompanha nas mídias sociais sabe que eu lancei nessa sexta-feira, Dia dos Namorados, literalmente surgiu na ideia da segunda, dessa mesma semana, que foi dia 8. E no outro dia, que era dia 9, já tava pronto. Ou seja, eu tava fazendo muito mais e melhor essa sede. Mas, gente, o próximo vai demorar um pouquinho pra sair. Tô amando, gente. Tô amando muito. Obviamente, o processo todo foi muito cansativo. Acho que da internet, pra quem não sabe, eu tirei uma pausa logo no início ali. Tipo, com um mês de internet, eu já tirei uma pausa enorme. Porque eu tava cansada, eu tava querendo descansar. Então, enfim. E eu tava meio que, tipo, exausto daquilo. E também eu tinha voltado das minhas férias. Eu tava muito acostumado porque eu era bem descansado. E aí, das férias, teve o processo de ir pra escola, voltar pra escola. E, gente, eu já tava exausto, porque eu tinha que postar, eu tinha que gravar, e aí eu queria ficar sem fazer nada o dia todo. Como, não era que nas minhas férias eu fazia isso, né, gente? Eu não tinha muito esse privilégio, mas eu fui começar a ter um pouco depois, assim, sabe? E, enfim, eu tô amando muito, assim, o processo criativo é sempre very good. Eu amo demais. É muito gostoso, assim, sabe? E principalmente o apoio e como as coisas elas vão evoluindo, sabe? E o carinho que eu recebo, o apoio é muito maravilhoso. Então por isso que eu amo vocês, né, gente? É, tem coisas que eu passei e ainda passo que são as críticas. Acho que todo mundo que vai começar algo novo é meio que julgado por, é, por estar tentando. E comigo não foi diferente, claramente. Eu acho que não, não me de alguma forma me machucava. But eu falei, cara, eu preciso fazer isso, sabe? É um sonho. E pra quê, sabe? Eu acho que era alguma coisa que eu tava com muito na minha cabeça antes. Só que aconteceu do nada, quando eu tava sem nada pra fazer e quando eu queria algo novo na minha vida. Quando vocês verem qualquer coisa, tipo, magnífica eu fazendo, como por exemplo, lançar um álbum, foi porque eu estava querendo viver algo novo. A maioria das coisas. Não é que eu faço só por viver algo novo. Mas eu faço porque era algo que eu já queria há um tempo fazer. Só que aí eu não tinha coragem, então eu queria. E aí eu fiz, sabe? E fazer essas coisas, como por exemplo, lançar um álbum em que eu falava tudo que eu queria e tudo que eu tinha vontade. Isso me deixou muito leve. É meio como se fosse a minha terapia e como se eu estivesse desabafando, sabe? E foi mágico e encantador a sensação de estar vivendo isso tudo. É, gente, eu acho que uma coisa é que eu não tô disposto a abrir mão da música
Mas, e também não tô disposto a abrir mão da internet por, sei lá, qualquer coisa boba assim. Por algum comentário. Gente, peço até perdão pra vocês, porque eu basicamente. A gravação parou. Mas, gente, acho que eu nunca vou abrir mais mão disso, da música, da arte, de tudo que eu faço assim na internet, enfim, das minhas coisas que eu conquistei e que eu tive que passar por algo por conta de pessoas que não entendem, por conta de comentários. Eu até posso ficar mal por um tempo assim, mas que isso vai interferir nisso, não vai mais, sabe? Acho que eu não vou me permitir muito. Deixar que essas pessoas insignificantes, pessoas idiotas e rasas, simplesmente destruam tudo que eu construí, todo o meu trabalho. Porque querendo ou não é um trabalho, né, gente? Trabalho é trabalho. Querendo ou não, é algo que sim exige tempo e esforço. E foi basicamente tudo o que eu dei, sabe? Tudo que eu tava oferecendo pra vocês. E vocês têm que. Acho que todos nós, né? Devemos valorizar o trabalho um do outro. Mesmo o quão pouco a pessoa ganhe ou o quão insignificante seja, mas na verdade nunca vai ser algo insignificante, porque sempre vai estar colaborando para algo no mundo que a gente vive hoje, né, gente? Então a gente deve sempre valorizar tudo. Gente, ai, gente, a próxima coisa que eu ia ter que falar é como eu falei, né, o quão leve eu me sinto sobre isso. Mas, gente, é porque é real, sabe? Eu acho que quando eu trago alguma pauta, eu acabo sempre desabafando e ou abre alguma pauta e alguém vem conversar comigo sobre, ou alguém demonstra aquilo, ou as pessoas começam a me entender, a entender o meu ponto, e isso é maravilhoso. Acho que isso não tem preço. Sentir isso, gente. Gente, não liguem pros barulhos que estão saindo. Porque eu tô dentro da minha casa agora. Eu não tô mais no meu quarto, mas o meu irmão também tava lá gritando, então tava meio impossível. Mas agora eu vou falar sobre me expresso através. Gente, isso me traz, por exemplo, a internet. Vamos usar esse exemplo, que é o que mais está presente na minha vida. Nesse dia que tá saindo esse vídeo, também tá saindo anunciamento no meu outro YouTube de que eu tô tirando uma pausa. Também vai estar saindo no meu Instagram, enfim. E eu queria falar aqui sobre o fato de isso sim ser uma coisa maravilhosa na minha vida, mas isso também me trazeu um pouco de cansaço. Acho que esse cansaço, porque eu tava um tempo assim, como eu disse, um tempo sem descansar, sem tirar tipo umas férias da internet, do meu trabalho e tal, etc, etc. Mas com o álbum, eu também tava trabalhando na internet quando eu tava trabalhando no álbum. Ou seja, gente, eu preciso de um descanso. Eu acho que todos nós merecemos um pouquinho. Não só um pouco, né, gente? Um tempo. Então eu vou ficar, tipo, uns 2 meses por aí. E é sobre também. Sempre vai fazer parte do processo. Você priorizar, dar um descanso pra si mesmo. E, gente, tire mesmo, sabe? As pessoas, elas não entendem de primeira o que e do porquê. Mas não tem que dar satisfação pra ninguém, sabe? Você só tem que fazer o que você acha certo pra si mesmo. Mas é sobre, né, gente? É sobre. E a gente sim, a gente precisa de uma pausa, porque as pessoas, as coisas, assim, no nosso trabalho. Se você puder tirar uma pausa, tire. Se você puder tirar férias, tire. É sobre. Eu admito isso. Porque, gente, assim, por menor que seja o que eu faço, ainda cansa. Acho que é como se muitos adultos eles subestimassem, mas gente, nós crianças também ficamos cansadas, tá?
enfim, até porque eles nós acham que nós não vemos vidas, que nós, sabe, além de tudo, além da internet, além da vida que eu tenho na internet, na música, eu também tenho a minha vida fora. Eu tenho a minha vida pessoal, eu tenho coisas que eu tenho que tratar, eu tenho escola. Então é muita coisa, né, gente? Então, não é como se eu estivesse privado de sentir o cansaço e de sentir tristeza, felicidade e outras emoções, né, gente? É sobre. Eu quero muito falar sobre emoções quando eu tiver mais conhecimento sobre, ou quando eu fazer ah, alguma pesquisa sobre. Acho muito importante a gente pesquisar algumas coisas, mas a maioria dos vídeos, ou quase, ou todos, são sempre baseados no que eu tô vivendo no momento. Então, por exemplo, se você vê um vídeo, faça isso e isso é porque eu passei por aquilo, ou então não faça isso se for acontecer isso com você, é porque eu passei por aquilo também, e eu tô te dando conselhos, tá? Minhas vadias favoritas. Gente, pro próximo, eu coloquei assim, ó. Tô construindo o meu legado, eu acho. Gente, eu pessoalmente tive a ideia desse EP, acho que foi hoje ou ontem. E sim, na minha opinião, eu sim estou construindo o meu legado de uma forma devagar e que tudo vai acontecendo, que eu vou entendendo o que eu tenho que fazer. E eu tô começando muito cedo, sim, sem ajuda de ninguém, simplesmente com as vozes da minha cabeça agindo e eu deixando elas dominar o meu corpo e os meus pensamentos. Mas eu ainda estou fazendo, sabe? E eu acho que isso é muito legal, às vezes, do fato de você simplesmente fazer as coisas, sabe? E, gente, eu acho super justo, assim, eu achar isso, sabe? Assim, eu não me vejo no futuro, gente, eu tenho certeza de que eu vou realizar. E, gente, eu acho que eu tenho uma certeza, assim, dentro de mim, dentro do meu corpo, dentro da minha cabeça, de que sim, eu vou realizar tudo que eu quero, todos os meus sonhos, eu já sei que isso já faz parte de mim, já faz parte de quem eu sou e já faz parte da minha vida futura, né, gente? Vamos, pra ser bem sincero. E, pra finalizar o EP de hoje, eu vou falar sobre minha obsessão atual, gente. Na obsessão atual, no EP, acho que de 2 semanas atrás, ou eu ia falar sobre isso, mas eu não falei, era sobre a minha obsessão atual ser laces, gente. Eu tava muito viciada em laces, obviamente agora no momento eu não tô tanto, mas sei lá, uma lace colorida como uma azul, uma vermelha, uma preta, sabe? Laces de aqueles cabelos lisinhos, sabe? Enfim, gente, eu tô viciado nisso. E eu acho que, assim, meu sonho agora tem sido também colocar isso, né? Então eu espero. Mas eu acho que isso vai ficar um pouco pro futuro, né, gente? Mas, ser bem sincero, na obsessão atual, hum, tem sido o meu álbum, obviamente eu tenho escutado muito, mas também o meu EP. E, gente, nossa, uma coisa é o meu EP, a música Sedento. Calma aí, que pra recomendação eu vou estar recomendando uma série que eu tô assistindo agora, que é meio que. Ah, eu esqueci qual é o gênero. But é meio que and Morty. E, gente, eu assisti e é tudo. Obviamente eu achei que era conteúdo infantil, só que é meio assim, explícito. Mas eu amo, né, gente? Vocês sabem que eu amo a safadeza. Pra recomendação também, eu quis trazer muito do do meu álbum. Então, eu recomendo muito escutar meu álbum Mate ou Morra. E escutar o meu EP também, que saiu sexta-feira passada, né? Que no caso hoje é domingo, mas, né? Vou falar que saiu sexta-feira passada. Porque no dia que vocês estão vendo, vai ter uma semana que vai ter lançado já. Então, mas principalmente escutem a música Sedento, que é a minha favorita do EP. E escutem o meu álbum. E a minha favorita é Maluquices e Perdido Sem Você. E eu amo. E pro agradecimento de hoje, eu queria agradecer a todo mundo que escutou até aqui. E para todo mundo que tá escutando meu álbum, meu EP, que foi me apoiar, que foi me mandar mensagem, que participou de tudo esse trajeto comigo. Foi isso, babies. Um beijinho para vocês todos. Obrigado por assistir até aqui. Tchau e até o próximo EP do meu podcast.